Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o sono, sobre a importância do sono e a higiene mental. Vamos conversar sobre o que o sono traz pra gente de bom e de ruim também na sua ausência e o que ele faz com o nosso cérebro. Hoje, como eu falei com vocês, nós vamos ter alguns itens na live de hoje, tá? E esses itens vão ser sorteados, entregues para quem estiver presente na live. Então eu vou falar um pouquinho sobre o sono, sobre a higiene mental, sobre o que o sono, como que o sono age, né? Como que ele melhora ou ele piora a nossa capacidade cognitiva, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso momento do sono, o que é um sono relaxante, por que algumas pessoas sentem mais dificuldade para dormir do que outras. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, ok? Então, o pessoal que está chegando, eu vou pedir para curtir e compartilhar a live, para que ela possa chegar aí num número bacana de pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Nos comentários que eu vou lendo. E então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que eu vou falar hoje, é só vocês escreverem, tá? Então, boa noite, eu espero que estejam todos me ouvindo e me vendo bem. Se alguém puder só me dar um retorno de áudio e vídeo, eu agradeço, porque senão descamba falar aí e não sei se vocês estão conseguindo me ouvir ou não. Mas, de qualquer forma, vou começar. Quando a gente fala de sono e de descanso, a gente pensa logo que é um momento onde eu passo o dia, deito, durmo e tudo bem. Não é bem assim que funciona esse processo dentro do nosso cérebro, tá? A gente existe sim a necessidade de dormir, esse cansaço físico que o nosso corpo nos impõe, vamos dizer assim, né? Que é o do estresse gerado do dia todo, ou do acúmulo de funções que a gente tem o dia todo, ele faz com que o nosso organismo precise dessa pausa, tá? Por que a gente dorme, qual a finalidade do sono, né? Por que é algo que o ser humano faz todas as vezes, repetidamente, né? Os neurocientistas aí ainda estão em processo de investigação. Então, o que a gente sabe é que ele é uma necessidade fisiológica, né? Assim como beber água, ir ao banheiro, né? O sono é uma necessidade que a gente tem, é uma necessidade biológica do nosso corpo se organizar. Ok, mas o que ele faz dentro da nossa cabeça? O que esse sono faz ou não faz, na verdade, dentro do nosso cérebro? Quando a gente fala que a gente precisa dormir, né? A gente chega numa estafa mental ou de corpo, ela tá tão grande que a gente sente essa necessidade de dar uma pausa, de dar um momento para descansar e para dormir. É o nosso cérebro nos avisando que ele precisa parar de uma certa forma, tá? Se bem que existem reações cerebrais durante o sono também, então ele não para por completo, tá, gente? Ele dá uma diminuída nas funções cerebrais, então as funções do nosso cérebro ficam um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais devagar, mas ela continua funcionando, até porque a gente tá vivo e o nosso organismo precisa continuar ali com as suas funções, né? Respirar, o coração pulsar, filtrar a água do nosso corpo, enfim, o sangue, então ele continua funcionando. Só que de uma maneira um pouquinho mais lenta, tá? Um pouquinho mais sem pressão, vamos dizer assim, de que quando a gente tá no estado de vigília, quando a gente tá acordado, tá? Gente, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Se alguém puder me dar um retorno de áudio e vídeo, eu vou agradecer.
Vocês estão conseguindo me ouvir normal? O vídeo também tá ok, gente? Se tiver alguém na live acompanhando e conseguir me dar um retorno, eu agradeço. E aí hoje eu vou mostrar pra vocês alguns itens, tá? Que ajudam. Isso aqui é um material que eu comprei aqui no Japão, então é de fácil acesso. Todo mundo vai encontrar esse material. Vocês conseguem usá-lo, tá? Pode ser para criança, pode ser para adulto, pode ser para adolescente, pode ser, não tem restrição de idade, só tem alguns cuidados que precisam tomar com alguns dos itens, mas pode ser utilizado por todos, tá? Eu vou falar aqui hoje, focar um pouco mais na questão do sono pro adulto, tá? Pra gente, pra nossa necessidade e por que é importante a gente ter um manual do sono, vamos dizer assim, ou uma rotina do sono, tá? Ela interfere muito e aí também interfere no desenvolvimento das crianças, tá? Quando a gente tem um sono muito desregulado, ou quando a criança tem bruxismo, ou tem algum distúrbio do sono, alguma coisa assim, o dia delas, né, e o nosso também rende menos, mas atinge muita a questão, por exemplo, da atenção, da concentração e foco, tá? A falta de sono ou o excesso também, ele vai aí para essas nossas áreas de habilidades cognitivas e dá uma bagunçada também, tá? Então, a gente tem que ficar atento com os pequenos e com a gente também. Cristina Santana, obrigada, Cristina, ela disse que está ouvindo, a Esther Silva também, oi, Esther, obrigada, dá pra ouvir e ver bem, ótimo, meninas, porque depois eu começo a falar e aí não sei se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, mas ótimo. Voltando lá pro o porquê que a gente dorme, né? Então, os neurocientistas estão aí, não se explica, não tem uma explicação, vamos dizer assim, muito certa para essa nossa necessidade, mas ela é vital, então assim, a gente precisa desses momentos de parada. Quando a gente fala de dormir, de ter um desenvolvimento saudável com um sono saudável, a gente sempre lembra de alguns hormônios, que é sobre eles que a gente vai conversar também, tá? Que são hormônios que durante o nosso momento de sono fazem um trabalho ali mais específico, tá? Então, uma das importâncias do sono, além de me manter com uma qualidade de vida um pouco melhor, mais disposta para fazer as coisas, ajuda esses meus hormônios aí que são liberados durante esse momento e que são potencializados, tá? Eles recebem uma carga maior, vamos dizer assim, durante o momento de sono. A gente conhece o hormônio do crescimento, né? É muito falado, é muito comentado com os pais. Os médicos sempre pedem para a criança ter um sono saudável, ter um sono bom para conseguir dormir de uma maneira satisfatória. Porque durante essa fase do sono, esse hormônio, ele vem, né? O GH, ele vem de uma maneira mais forte e ele age ali no organismo dessa criança e do nosso também, que está em desenvolvimento. Então, o hormônio do crescimento é muito falado. É ótimo. Ele só funciona quando a gente atinge uma área, um momento do nosso sono, que é o momento do nosso sono mais profundo, tá? Então, se eu durmo, ou se a minha criança dorme picadinho, né? Ela dorme 2 horas, aí ela acorda, ela dorme mais 3 horas, ela acorda. Ou eu, adulto, não tenho uma sequência de horas, né, razoável para o momento do sono, eu também tenho sim a diminuição de todos esses hormônios, tá? Entre eles o hormônio do crescimento, tá? Isso daí a gente conversa muito, é muito falado, é muito difundido na área médica, todo mundo muito que fala dele. Mas a gente não tem só eles, tá? E existem 2 tipos aí também que, quando eles estão aumentados ou quando eles estão diminuídos, eles liberam, né, uns hormônios aí que não são muito bem vistos pela gente, tá? Que é o hormônio da saciedade da fome. Por que que tem gente que quando dorme pouco, acorda com muita fome? Não sei se tem alguém aqui na live que dorme poucas horas e quando acorda com fome, tá? Por quê? Se eu não durmo, de novo, esse tempo que o meu corpo considera como ideal, eu tenho uma elevação de um dos hormônios chamado grelina, que ele é um hormônio da fome, vamos chamar assim,
tá? É o hormônio da fome, é o que nos desperta lá e fala, opa, é o que manda um sinalzinho pro nosso cérebro dizendo, você tá com fome, me alimente, você precisa comer, você vai ficar fraco, porque o nosso cérebro, ele faz um show aí na nossa cabeça, né? Ele às vezes manda informação demais pra gente, e aí quando a gente não sabe dosar essa informação que chega, às vezes a gente faz os excessos, tá? Que é onde a gente comete aí, às vezes, coisas que não deveria, tá? Mas, por exemplo, a gente tem aí a grelina elevada, o hormônio tá lá bombando, eu tô com fome. Ele faz com que eu nem acorde direito e já saia comendo as paredes, sabe assim? Quer comer tudo que tem ali na casa. Então, esse é um dos hormônios que também prejudica. Se eu não tenho um sono adequado, eu contribuo para que esse hormônio fique elevado e a minha sensação de fome ataca, tá? A gente tem um outro hormônio que também dá uma bagunçada aí na questão da obesidade, né? Porque a falta de sono ou sono em excesso, ele traz esses dois itens que é muito grave pra gente. As pessoas acham que, é obesa porque dorme o dia inteiro, não faz exercício físico. Ok, o exercício físico é importante, super, tá? O nosso estado emocional é super importante, enfim, tudo que envolve o nosso desenvolvimento é importante. Mas existe aí um ser, que é o nosso cérebro, que comanda todos eles. Então, quando a gente conhece esse cérebro, quando a gente sabe como ele funciona e o porquê que ele está agindo daquela maneira, fica mais fácil pra gente, tá? Então, vamos lá. Tenho aí a leptina, que é esse hormônio, que é o da saciedade, que ele também se potencializa no momento do sono, no momento do descanso. Então, quando a gente dorme demais por um período muito longo, ele também tem a sua elevação, ele é jogado no nosso corpo, vamos dizer assim, de uma maneira mais forte. Então, às vezes a gente acorda, geralmente quando a gente acorda um pouco mais tarde daquilo que a gente dorme, a gente demora para ter fome, então a gente demora para comer. E aí a gente se desregula no horário. Então, às vezes a gente tomar café, a gente vai almoçar 2 horas da tarde, aí em vez do almoço a gente vai jantar 8 horas da noite, e aí vai fazer o café da manhã lá para 11 horas, meia-noite. Pronto, desregulei toda a minha rotina de sono. Mas manter rotina para sono, tem gente que acha que é frescura, tem gente que acha que é bobagem, mas assim, quando a gente conhece e aprende tudo o que tá por trás do momento do sono, do descanso, a gente vê que não é, tá? A gente se programar, se organizar mesmo para a rotina da alimentação, ela tem sim, né, um porquê. E o nosso cérebro está explicando isso pra gente. Enfim, eu tenho aí o aumento ou a redução desses hormônios que fazem com que eu sinta fome ou com que eu sinta saciedade, tá? Quem que vai regular ele? O nosso cérebro, ele produz também, mas ele é produzido no nosso estômago e intestino. Tem aí uns estudos falando sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro, enfim, também é uma coisa pra gente conversar, né, futuramente. Mas tem uma ligação, sim, né, entre ambos. Na verdade, o corpo todo é ligado em relação ao nosso cérebro, mas tem uma troca aí, um produz um hormônio, o outro produz mais, e aí eles no fim se conversam e o nosso corpo se mantém saudável ou não, tá? Então, durante o meu sono, eu libero não só o hormônio do crescimento, como esses outros que a gente conversou agora. Quando eu durmo pouco, quando as minhas horas de sono são poucas, ou então eu tenho um horário de sono de 8, 9, 10 horas, mas ele não é um sono contínuo, tá? Ele não é um sono regrado, eu tenho dificuldade sim em liberar e manter esses hormônios da forma correta, tá? E aí isso também é um problema, porque a gente fica muito tempo em estados de sono, né? Em estado de dormir, vamos dizer assim, mas ele não é um sono restaurador, tá? Ele não consegue fazer o que precisa ser feito durante o sono. Então, os hormônios ficam comprometidos no seu sim. O nosso descanso físico também fica comprometido, porque a gente acorda com aquela sensação de que a gente não dormiu, tá? Então, isso também é um grande problema durante o nosso período de sono. E aí, ele vai nos trazer algumas, né? A gente tá falando... Oi, gente. Acho que deu uma parada aí.
Voltou? Voltou. Gente, acho que deu uma queda aí em alguma coisa. Sei lá. Enfim, estamos de volta, gente. Se parou, aí vamos voltar. Tá? Tava falando do dormir pouco. Foi isso? Gente, vocês estão conseguindo me ver de novo? Porque acho que parou. A live voltou. Vocês estão conseguindo, gente? Alguém vê aí se a live voltou, por favor? Deixa eu ver aqui no meu... Peraí. Acho que voltou, né? Bom, gente, a live deu uma parada aí no meio do caminho, mas vamos lá. Vamos continuar falando aí sobre o dormir pouco e o que ele ocasiona no nosso cérebro. Então, a gente estava falando das... Oi, Hiroyuki Muramatsu, obrigada, voltou. Elisete Moretti, obrigada, gente, voltou. Então, vamos lá. Vamos falar que tem umas coisinhas ainda que é bacana da gente saber antes de eu mostrar o material que vai pro sorteio, tá? Então, em relação ao material que vai pro sorteio, as coisas que eu vou mostrar pra vocês, a hashtag, né, vai ser higiene mental. Então, quem quiser participar da entrega aí dos brindes que a gente vai falar hoje, vocês escrevam o hashtag higiene mental e aí eu vou fazer o sorteio e vou enviar para casa de quem participou da live, de quem acompanhou a live, vai levar o material e eu vou explicar como é que usa e quais são os benefícios desses itens que eu encontrei aqui no Japão, né, que provavelmente tem no Brasil algumas coisas também e que nos auxiliam aí a ter um sono mais saudável. Mas vamos lá, dormir pouco. Qual é as dificuldades que eu vou encontrar e as doenças clínicas, né, físicas e doenças mentais que contribuem e que ajudam muito a existir por causa do meu dormir pouco. Então, dormir pouco clínico, tá? Clínico, quando eu falo de clínico, são doenças que a gente tem, por exemplo, como diabetes, pressão alta, tá? E as doenças mentais, então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ok? É isso. Então, tá. Então, vamos... Eu durmo pouco, ou eu proporciono um sono ruim pros meus filhos, vamos dizer assim, ou pra minha família. Laís Cristina, mano, boa noite. Gente, sejam bem-vindas. A live começou, deu uma travada, mas eu acho que a gente voltou bem, tá? Mas ela já tem aí, acho que já tinha uns 15 minutos, 20 minutos de live e deu uma parada, mas a gente conseguiu voltar, ok? Então, vamos lá. Agora, para quem está chegando agora, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já começamos a falar sobre os benefícios e os malefícios de um sono ou de uma noite de sono mal dormida, o que pode vir a acontecer no nosso cérebro, no nosso desenvolvimento com esses sonos picadinhos, né? Aqui no Japão a gente tem essa questão do Nikotai, do Nijoksanpan, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Essa não estabilidade que a gente tem pro sono, isto não faz muito bem, na verdade, tá? É altamente não indicado, vamos dizer assim, né? Pelos neurologistas, pelos profissionais da área, tá? Porque realmente ele desregula muito o desenvolvimento do corpo da gente, então não é muito indicado o que a gente tem aqui. Mas, dentro daquilo que a gente tem aqui, o que a gente pode fazer? E aí hoje, nessa live, eu vou trazer um material para vocês verem o que a gente consegue fazer para ajudar o nosso corpo a entrar nesse estado de favorecimento para o sono. Porque, como eu falei no começo da live, não adianta só eu dormir 10, 11, 12 horas. Se ele não é um sono contínuo e um sono restaurador, não vai me adiantar, tá? Então fica um pouquinho complicado da gente saber em que momento que eu estou me perdendo nesse horário de sono, principalmente no Nikotai, né? Que é essa mudança de horário aqui do Japão. Então também é complicado, o nosso organismo demora para entender o processo. Quando ele vai se acostumando, ele já muda
para outra semana, então ele dorme de dia e aí de noite trabalha, ou acontece ao contrário, tá? Laís Cristina, boa noite. Luciana Belchior Honda, boa noite a todos. Hiroki Muramatsu, tem que fechar o quarto todo e deixar escuro, né? Sim, existem indícios de que quando a gente tá, né, num ambiente escuro, que ele proporciona que não nos traz claridade, sim, ele auxilia. Por quê? O nosso organismo, o nosso cérebro reptiliano, que é um cérebro que a gente ainda tem, que é bem primitivo, o que ele sabe? Que tá de dia, então eu preciso sair para a caça, para o trabalho, para fazer as coisas. Está de noite, eu preciso voltar para minha caverna, enfim, eu preciso voltar para minha casa para eu me organizar e esperar a noite passar. Então, o nosso corpo já vai, biologicamente falando, ele entende que dia é ação e noite é repouso. Dia é ação, noite é repouso, tá? Isso é uma estrutura biológica, né? Que todos nós temos aí há milhares de tempos. Então, noite e dia. Já existe essa constituição que é onde a gente sabe como funcionar. Porém, né, quando a gente trabalha numa fábrica, num local que a gente tem 2 turnos durante a semana, né, passa uma semana, a gente muda. Ou então a gente tem aquele lá, trabalha 3 dias num horário, 2 dias no outro, aí é muito mais difícil do nosso organismo entender o que está acontecendo, tá? Então, para isso, precisa sim você estabelecer uma rotina do sono, tá? Ah, Vivi, eu tenho muito distúrbio de sono, eu tenho bruxismo, né? Que na hora de dormir é aquele ranger de dente. Eu tenho a apneia do sono, por exemplo. A apneia do sono é uma coisa muito perigosa, tá? A apneia do sono é aquele momento que a pessoa dorme e ela fica sem respirar, tá? E aí, se essa apneia ela é muito longa, ela é por um período muito grande, a pessoa pode ter um AVC. Então, assim, gente, é perigoso, tá? Quem que trata essas questões de distúrbio de sono? Neurologista, ok? Médico neurologista, profissional habilitado para cuidar de distúrbio do sono é o médico neurologista, tá? Teve algum problema nesse sentido, corre lá na ajuda médica com o neurologista, que ele vai te indicar o que deve fazer. Aqui no Japão, geralmente é medicação, tá? Mas existem outras técnicas que nos auxiliam a ter um sono saudável sem ter que usar a medicação, ok? Se tiver alguma dúvida, a gente monta um plano de rotina para o sono, ok? Para não ter que recorrer à medicação. Mas, enfim, dentro da área da psiquiatria, da área da neurologia, eles começaram a fazer algumas abordagens, né? Que são algumas técnicas psicoeducacional, que eles chamam de higiene do sono, né? Então, a gente falou sobre higiene mental e higiene do sono. Então, eles orientam, né, como fazer essa higiene do sono, como proporcionar ela de uma maneira eficaz para o sono de cada um. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, não é receita de bolo, gente, tá? Não dá pra dizer assim, com o meu amigo funcionou, comigo vai funcionar. O rapaz que trabalha lá na fábrica comigo fez isso e pra mim deu certo, tá? Nem sempre, tá? Até as dicas do que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje que vai pro sorteio, até elas também às vezes não funcionam, não tem a funcionalidade exata de pessoa para pessoa, tá? Mas são recursos que ajudam o nosso corpo a entrar nesse estado de dar uma sossegada, vamos dizer assim, para o sono conseguir vir e agir lá dentro do que precisa. Organizando os nossos hormônios, como eu falei, o hormônio da saciedade, o hormônio da fome, o hormônio do crescimento, tá? Todos esses hormônios aí, eles conseguem ser regulados quando eu proporciono uma qualidade, vamos dizer assim, uma condição de sono melhor, tá? Então, quando a gente tá lá, por exemplo, num momento onde eu venho com um sono desregulado já por algum tempo, por algum período,
e o meu dormir pouco está sendo além do normal. Então eu durmo 4 horas, eu durmo 5 horas, eu durmo 6 horas e eu fico bem. Se eu durmo pouco e eu fico bem, ok, tá? Mas se eu ficar bem, gente, é ficar bem mesmo, tá? É eu ficar bem o dia todo, sem sentir o sono, sem ter aqueles micro-sleeps que é umas sonequinhas, vamos dizer assim, tá? Dá uma dormidinha no almoço, dá uma dormidinha no intervalo, né? Enfim, se bem que é pouco tempo, mas tem gente que consegue. Às vezes o cansaço é tão grande que consegue ter esses momentos de micro sonos, tá? Então isso aí não é um sono saudável, tá? O sono saudável eu durmo de 4 a 5 horas, eu acordo quente, acordo super bem e não tenho nenhum problema durante o meu dia por causa do sono. Ele não me atrapalha, eu não demonstro irritabilidade, eu não demonstro falta de atenção, eu não demonstro falta de foco, né? A minha memória não é prejudicada, então ok, essas horas de sono são fundamentais e elas fazem o seu trabalho, vamos dizer assim, dentro desse período. Então ok, o recomendável é que um adulto tenha no mínimo 8 horas de sono, tá? Para que seja o que a gente considera como um sono restaurador, porque aí dá tempo de todos aqueles hormônios que eu falei para vocês lá no começo da live, deles serem produzidos e agirem, vamos dizer assim, no nosso corpo, tá? Então a gente tem um tempo vago para esses hormônios funcionarem de uma maneira correta e eficaz, tá? De fazer todo o seu trabalho ali dentro do nosso organismo. A gente tem o tempo, que é o que a gente chama da lavagem desse cérebro. Então existe aí isso aí também, profissionais da área, neurocientistas, profissionais aí da ciência mental, vamos dizer assim, fizeram seus estudos e estão, né, comprovando aí que existe um momento, por exemplo, quando a gente dorme, que existe um líquido, vamos dizer assim, né, que lava o nosso cérebro, tá? Então é como se quando a gente dorme, ele vem lá e dá uma lavadinha ali e tira todas as impurezas do nosso cérebro, e ele acontece isso no momento do sono, tá? E para acontecer isso, a gente precisa estar num sono bom, num sono adequado. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar mostrar para vocês esse agir. Vamos ver se ele vai, gente, peraí. Que a internet hoje tá uma beleza, acho que é por isso que eu caí aqui. Vamos ver se o vídeo abre. Mas é um momento em que o nosso cérebro... Ai, perdão. Não sei se dá pra ver direito. Enfim. Deixar mais pertinho. Qualquer coisa eu coloco aí pra vocês depois verem, tá? É o momento em que esse líquido, né, ele sai da nossa coluna espinhal, né? E ele é jogado, ele é lançado, ele é levado pro nosso cérebro e aí ele limpa. O que é essa limpeza? Ele tira todas as toxinas que o nosso cérebro ficou exposto durante o dia, seja por medicamento que a gente tomou, seja por restinhos, né, dos hormônios que a gente lançou. Então, se eu lancei muita adrenalina, se eu lancei muita noradrenalina, o que eu alimentei esse meu cérebro durante esse dia, e aí ele faz essa limpeza, tá? Do meu cérebro, né, do nosso cérebro quando a gente dorme. Por isso que é extremamente importante a gente ter um sono regulado, tanto a gente quanto as crianças, tá, gente? Os adolescentes também. Então, assim, quando a gente fala de saúde, higiene mental, não é só a gente não estar estressado, né? Não é só não estar ansioso, não é nesse sentido. A gente pode prevenir um monte de outras coisas, tá? Então, quando eu durmo pouco, por exemplo, quais são as doenças, né, físicas, que eu tava falando das doenças clínicas, que dificulta... Deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui a foto do cérebro, acho que fica mais fácil de ver. Vamos ver se dá pra ver. Os vermelhinhos, gente, vocês estão conseguindo ver a imagem?
Se alguém estiver na live e puder me dar um retorno de que vocês estão conseguindo ver a imagem, eu agradeço. Se bem que também não tá aparecendo muito comentário aqui pra mim, gente. Então, eu não sei. Mas enfim, qualquer coisa, vocês quiserem saber mais, quiser mais informação mais precisa, NeuroKids, vocês me encontram pela NeuroKids, tá? Só entra lá, NeuroKids BR, Viviane Gomes também, vocês me acham e aí eu mostro direitinho esse material pra vocês, quem quiser se interessar mais pelo assunto. Enfim, eu estou lá dormindo e o meu cérebro já foi lavado, já tá lá lindo, maravilhoso, sendo preparado para o meu próximo dia, para as coisas que vão vir. Quando eu não consigo manter uma rotina saudável... Ah, Elisete, obrigada, amor. Elisete Moreira, que sim, que conseguiu ver. Ótimo, perfeito. Doenças clínicas. Obesidade, e eu já expliquei para vocês sobre a leptina e a grelina, né? Que são os hormônios da saciedade e o hormônio da fome. Pressão alta, então quando eu não consigo ter um sono adequado, eu contribuo para que a minha pressão alta fique, né, minha pressão fique desestabilizada e ela aumente. Ansiedade, diabetes, né? Aí a gente tem a apneia do sono, que é o parar de respirar, que a gente falou, que também demanda muita atenção, tá? Corre pro neurologista, se vê que a situação tá muito forte, por favor, não brinque com isso, porque isso pode dar AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, então tem que tomar muito cuidado com isso. A apneia do sono é muito perigoso, principalmente quando o período se estende por muito tempo, tá? E aí a gente tem as doenças mentais ocasionadas pelo sono indevido, tá? Que contribui para esse tipo de doença. Então, falta de atenção, déficit de memória, fadiga crônica. Quando a pessoa tem, o estresse dela tá tão grande que ela começa a ter alguns surtos, né, seja agressivo. Então isso também, esse estresse, né, devido à falta de sono, faz com que as pessoas tenham um comportamento diferenciado, né, a paciência dela vai lá pro chão, né, a oscilação de humor, as pessoas que têm privação de sono ou que têm um sono muito desregulado, ela tem uma oscilação de humor muito grande e que às vezes as pessoas acham que são bipolar, tá? Já chegou muitos casos de achar que eu devo ter o transtorno da bipolaridade porque tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, enfim, a gente vai fazendo uma anamnese, faz uma avaliação, claro, a pessoa passa no psiquiatra, não dá nada, e aí ela faz uma avaliação e a gente vê que é uma desregulação do sono. Quando a gente organiza esse momento do sono, quando a gente organiza essa rotina de sono, essa oscilação do humor, ela vai embora, tá? Então, antes de achar que de repente aí você é bipolar, vê se não é só o seu sono que está desregulado, tá? Então, nem sempre a gente acha que tem aquilo que a gente realmente tem. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Perda de libido também. As pessoas, os homens, as mulheres, enfim, que dormem mal ou que dormem pouco, né, insuficiente pro seu organismo, tem uma perda considerável da libido, tá? Então, isso também ocasiona aí por causa da falta de sono. Nosso cérebro, ele é bem complicado em muitas áreas e principalmente nesse sentido de quando eu durmo muito pouco, eu durmo muito mal, existe sim uma perda da libido, tá? Existe uma dificuldade maior, né, de manter uma relação sexual, de manter até a questão da impotência masculina. Então, assim, precisamos olhar direito sobre o sono. Ele é extremamente importante, não só para regular, como eu disse, né, o nosso corpo, se é dia, se é noite, não, mas ele interfere em outras áreas da nossa vida, inclusive no que a gente chama da saúde, né, sobre a saúde mental. Então a gente viu os problemas que ele pode trazer na nossa saúde física e clínica e os problemas que ele pode trazer na nossa saúde mental, tá? Então, assim, sono não é brincadeira, tá? Trazendo um paralelo entre os dois, a obesidade, tanto para quem dorme muito quanto para quem dorme pouco,
por causa lá dos hormônios, né, da leptina e da grelina, eles fazem essa desregulação no momento em que a gente dorme. Então, também tem que ficar atento aí nessa produção, como é que tá a produção desses hormônios na gente. E aí, solicitar exames, caso seja necessário, para saber se esses hormônios, eles estão sendo enviados de uma forma elevada ou de forma reduzida, tá? Então, aí tem que pesquisar também, ok? Bom, vamos lá para os itens que nos auxiliam a dormir melhor. Então, é os itens do sorteio, gente. Então, quem estiver na live, escreve aí, hashtag higiene mental. Todos que estiverem na live com a hashtag higiene mental vão participar aí do sorteio, tá? O que são esses itens? São alguns materiais que auxiliam a gente a proporcionar um sono mais saudável, tá? Como eu falei, quando a gente precisa de um momento de descanso, o nosso corpo automaticamente vai atrás do descanso, tá? Então, a gente às vezes boceja, se bem que o bocejo é um sinal de alerta, né? O bocejo, ele tá avisando o nosso corpo que a gente precisa ficar acordado, tá? Então, toda vez que a gente vê alguém bocejando, é porque ele tá mandando um sinal físico pro nosso corpo para que a gente se mantenha acordado, tá? Então, o que é isso? Este aqui é um travesseiro, tá? Ele é um travesseiro que a gente coloca ele dentro da geladeira. Ele é um travesseiro de gel, tá? A gente coloca ele dentro da geladeira 4 horas antes de dormir, pelo que tá escrito aqui. E aí a gente vai deixar o travesseirinho mais geladinho e ele vai proporcionar para que a gente não durma, principalmente nos períodos de calor, ou quando a gente está muito agitado. Por quê? Para o nosso organismo conseguir entrar num estado de sono, para ele conseguir relaxar, ele precisa que o nosso corpo esteja numa temperatura adequada para o sono. Qual é? De novo, cada organismo é um organismo, tá? Mas a gente vai buscando as informações para saber. Mas nós temos 2 fatores biológicos que dificultam muito o sono: calor em extremo e frio em extremo, tá? Se a gente está com muito calor, se a gente está com muito frio, a temperatura do nosso corpo está muito desregulada. Então, a gente vai demorar mais tempo para dormir. E aí, a gente demora mais tempo para dormir, a nossa ansiedade começa a falar mais alto, e aí começa a mandar um monte de informação para o nosso cérebro, aí vira a roda, né? Eu preciso dormir, eu não consigo dormir, eu preciso dormir, eu não consigo dormir. E aí, a gente passa horas e horas tentando dormir e não consegue, tá? Então, quando a gente tem o momento do descanso, a gente precisa realmente proporcionar esse momento do descanso. E aí, independente quem tem alguma dificuldade para dormir ou não, isso é para todos, ok? A gente garantir o momento do sono saudável é para todos. Então, esse aqui, ele é um travesseirinho mesmo, como fala, tá? Comprei na Daiso mesmo, ele é um travesseirinho. E aí você coloca ele na geladeira, ele vai gelar e aí você coloca dentro da fronha do seu travesseiro, tá? Ele vai baixar a sua temperatura corporal, tá? E vai aí contribuir para que você tenha um sono mais adequado, vamos dizer assim, tá? Então, o pessoal que tá chegando, quer participar do sorteio, escrevam hashtag higiene mental, tá? Que vocês vão participar do sorteio desses itens. Esse aqui é um outro também, é pra dormir. Esse aqui é aquelas máscaras que a gente utiliza pro momento do sono, tá? Então, ele vem, é a máscara de olho, tá? Também tem um gelzinho interno. Ele também vem o gel, ele tem mais ou menos a funcionalidade também, só que esse aqui a gente põe no olho, né? E aí, tem a questão também dele ser mais local, então enquanto o travesseiro, a gente consegue distribuir a sensação pro corpo, vamos dizer assim, porque ele vai agir
né, durante o período de sono. Esse aqui é mais pontual, então ele vai agir na área dos olhos e vai fazer com que às vezes a gente dorme e fica vendo umas estrelinhas ainda. Não sei se com vocês já aconteceu de ficar vendo eu falo que eu tô vendo lá todas as minhas sinapses acontecendo, e fica vendo um monte de brilhinho assim, né? Quando a gente coloca e a gente faz esse momento de relaxamento, ele auxilia também a gente a entrar nesse estado de sono, tá? Então esse aqui também ajuda, ele tem a mesma função, só que ele é mais pontual, então ele é mais para a área dos olhos, vamos dizer assim, tá? Aí a gente tem também aqui esses, que também é máscara, tá? E esse aqui é de cheiro, tá, gente? Então esse aqui tem essência. Aí, esses aqui, quem tem alergia, quem tem rinite, alguma coisa assim, aí é bom ficar atento, tá? Pra não usar. Porque, né, vai melhorar uma coisa e vai piorar outra. De repente, a pessoa tem alergia, né, e aí como é que faz? Então, aí já não dá pra usar, tá? Mas teoricamente a gente utiliza por 20 minutos, tá? Você tira, coloca ele por 20 minutos, ele diz que ele aquece, só de você tirar ele já aquece, né? E aí você coloca na região dos olhos e ele tem um efeito calmante. Além da gente abaixar a temperatura do corpo, regular a nossa temperatura do corpo, a gente entra num estado de transe, onde a gente vai estar mais tranquilo, mais aliviado, nosso corpo vai estar mais relaxado. E aí, quando ele chega nesse estado de relaxamento, o nosso sono automaticamente vem, tá? Então, esse aqui também, ó, eu vou abrir um pra vocês verem como é. E aí eu vou mandar ele de volta. Então, quem ganhar, tá? Então, hashtag higiene mental. É só escrever aí nos comentários, hashtag higiene mental. Na live da próxima semana eu vou fazer o sorteio, né, de quem participou dessa live, de quem escreveu o hashtag higiene mental. Eu vou enviar, então aqui o pessoal do Japão, eu vou enviar esse material todo que vocês estão vendo hoje. Ele vai ser enviado por correio, tá? Pra quem participou e pra quem ganhou, eu vou mandar esse material pra vocês. Esse aqui eu vou abrir pra gente ver como é, mas aí depois eu vou guardar direitinho, tá, gente? E aí vai chegar aí na casa de vocês. Então, o pessoal do Japão que tiver interesse aí, quiser ganhar os brindes aí, só escrever nos comentários hashtag higiene mental, que vai chegar aí na casa de vocês, ok? Eu vou mandar e vai aí direto pra vocês. Olha só, eu abri esse aqui, parece um band-aid enorme. Cheiroso, viu, gente? Ó, ele é assim. Não sei se vocês já conhecem, mas eu achei super interessante. Ó, aí destaca. Sim, o Hiroyuki Muramatsu tem que comprar aquele colchonete com esponja que modela no corpo, é muito bom. Existem inúmeros materiais, né, Hiroyuki? Muita coisa bacana que auxilia. Como é que a gente vai saber qual é o ideal para o meu corpo ou não? Né? Primeiro eu preciso me conhecer, preciso saber como é que esse meu corpo tá, como é que esse meu corpo age, né, que nem esse aqui tem um cheiro bem forte, ele tem um cheiro de lavanda, né, então se eu tenho uma rinite alérgica ou se eu tenho algum problema com via respiratória, se eu de repente colocar e sentir isso aqui por muito tempo, pode ser que eu comece a espirrar, enfim, e aí não vou conseguir dormir porque a minha rinite vai ter atacado. Mas de qualquer forma, existem colchões magnéticos, existem esses colchonetes com esponja que auxilia, às vezes também só a maneira que a gente está deitado, a posição, né, o ângulo que eu tô deitada, se eu tô no ângulo de 90 graus, tudo isso interfere, tá? Então eu preciso me conhecer como o meu corpo funciona, para saber qual a melhor estratégia a usar, a melhor técnica a usar. Enfim, esse aqui também ele vem com o mesmo propósito. Gente, ele tá quente. Ele esquenta mesmo, né? Aqui fala que quando a gente tira ele
da embalagem, ele vai para 40 graus. Não sei se chega a estar em 40 graus, tá, gente? Mas ele tá quente, tá? Esse aqui é o de rosas e esse aqui que eu abri é o de lavanda, tá? Lembrando, pessoal, quem quiser participar do sorteio, digita aí hashtag higiene mental, que esse material vai chegar para vocês, para um dos ganhadores do sorteio, tá? Então, ele é assim, ó, é de colocar no olho, tá? E ele realmente esquenta, tá? Quentinho aqui, dá pra sentir na pálpebra do olho que ele tá quente, ok? Então, esse aqui funciona para aliviar essa área do olho, né? E fazer com que a gente consiga chegar no momento do sono, tá? Qual é o momento do sono que a gente tá ok para dormir? É o momento do sono que a gente chama de sono REM, tá? Em português. É o momento do sono que a gente tá no ápice do momento de dormir, vamos dizer assim. Quando a gente chega nele, todos esses hormônios que eu conversei com vocês desde o começo da live, eles estão ali em pleno funcionamento, tá? Então, quando a gente consegue atingir esse momento do sono, que é o sono REM, a gente tá ali pronto para receber toda essa gama de hormônio que o nosso organismo libera, tá? E é onde a gente tem também lá o LCR, né? Que é esse líquido que dá um banho no nosso cérebro, tirando aí todas as toxinas que são lançadas no nosso cérebro durante todos os dias, ok? Então, também ajuda a gente a chegar nesse momento do descanso mais correto. Temos esse outro também, tá? Ó, esse aqui, eu achei lindo. Ele tem a mesma função. Não tem a mesma função. Não. Eles são parecidos, assim. Ah, mas enfim, é tudo máscara de olho. Tá, é máscara de olho. Mas esse aqui, ele barra, né, a claridade. Esse de baixo. Let's take a break time. Ele fala, vamos parar para um tempo, né? Tipo, vamos parar um tempo. Vamos dormir, né? Aí vem sleeping, né? Adormecido. Então, esse aqui, ele ajuda a gente a não ter a barreira da luz, tá? Então, ele tem a função... Esse aqui, a gente também coloca ele na geladeira, tá, gente? Ele também vai pra geladeira. Esse daqui é esse aqui. Modo de conservação, evite expor o produto à luz. Modo de uso, utiliza após resfriar o líquido na geladeira por mais de 4 horas. Tá? Então, você vai deixar o bonitinho dentro da geladeira, não é no freezer, na geladeira, tá? Depois você vai tirar e vai usar pra dormir, ok? Junto, de preferência, com o travesseiro, que eles chamam, né? Que é o travesseiro gelado. Aí, esse aqui, como eu falei pra vocês, ele é uma máscara também, mas a funcionalidade dele não é igual ao que é tecido, tá? O que tem tecido, ele... segura a barreira da claridade, da luz, né? A barreira da luz é ótima. Mas enfim, ele segura a claridade, não vai deixar ali que passe a luz do local que você tá. Esse outro já não. Esse aqui, ele é mais só pra relaxar essa parte aqui do nosso olho. Então, ele também, esse aqui também é o mesmo processo, tá? Tem que deixar ele na geladeira e aí depois usa pra colocar no olho. Ele não tem cheiro, esse aqui não tem cheiro, diferente do outro produto que eu mostrei. Ele não tem cheiro, tá? Pede pra deixar na geladeira por cerca de 30 minutos, colocar sobre os olhos por 5 minutos, tá? Quem tiver alguma sensibilidade porque é muito gelado, eles falam pra colocar um paninho. Você coloca um paninho e depois coloca ele em cima, tá? Mas aí é só não deixar ele gelar tanto, por exemplo. Ok? Então, esse aqui, ele serve mais pra... Ele não deixa, né? Ele deixa, na verdade, passar a claridade. Mas, em compensação, a ação dele, pra relaxar, ela é mais rápida. Porque esse aqui não tem o pano, né? Desse aqui, que segura a barreira da luz, né? Vamos dizer assim. Então, são produtos que se completam, vamos dizer assim, tá? Gente, de novo, pra quem tá chegando agora, quem quer saber o que é isso, quem quiser participar do sorteio, é só digitar hashtag higiene mental,
Todos esses itens que eu estou mostrando sobre sono, que contribuem para a qualidade do sono, vão ser sorteados, tá? Então, o pessoal que está assistindo a live, esse material aqui que eu tô mostrando para vocês vão ser sorteados, tá? Então, assim, mostrei para vocês alguns itens que contribuem para a gente conseguir dormir, que ajudam a gente a entrar nesse estado de sono, que vai auxiliar aí a minha produção de hormônio, né? E aí vai fazer tudo aquilo que a gente já conversou sobre isso. Não só quando eu preciso estar no momento, por exemplo, eu tô com frio e aí eu vou harmonizando o meu corpo, baixando essa temperatura. Aqui no Japão também a gente tem isso aqui, tá? O que é isso aqui? É aqueles tiros, aqueles adesivos pro inverno, geralmente, pro frio, tá? Por que eu trouxe isso pra vocês como uma opção de item pra ajudar no sono? Tá? Lembra que eu falei pra vocês que pra gente entrar no estado de sono, pra gente conseguir dormir bem, de uma forma adequada, a gente precisa regular a temperatura corporal. Então, eu não consigo ter um sono adequado, um sono bom, um sono saudável, se eu tiver com a temperatura do meu corpo desregulada. Então, muito frio ou muito calor dificulta o meu processo tanto para iniciar o sono quanto para me manter dormindo, tá? Então, esse aqui é aqueles kairos, né, que eles chamam, que é tipo um monte de pedrinha de carvão ativo, se eu não me engano. E aí você coloca ele na roupa e aí ele te esquenta. Na roupa tem uns que é pra sapato, pra pôr no tênis, enfim. E aí ele auxilia a ajudar a nossa temperatura corporal, tá vendo aqui, ó? Ele fala que ele aumenta a temperatura do nosso corpo, tá? Dá pra colocar um travesseiro pra dormir, dá pra colocar na fronha ou no lençol, enfim. Se você tem uma dificuldade muito grande de regular a temperatura do seu corpo, né? Eu ponho um monte de blusa, eu ponho um monte de meia e ainda assim eu sinto frio, né? Se eu não ligo o ar-condicionado e faço a temperatura do meu ambiente, de onde eu moro, ficar boa, eu tenho muitos problemas para dormir. Então eu consigo também utilizar isso aqui, tá? Nesse momento de sono. Cuidado e atenção com as crianças, isso é fato. Todos os itens que eu mostrei pra vocês, precisa tomar cuidado, tá? Pro uso. Quando for usar, por exemplo, o travesseiro, né? Ou pillow. Quando fala aqui do travesseiro, né? Esse aqui foi da Dyson. Então ele tem o gel aqui dentro. Gente, tem que olhar, tá? Pra ver se ele não tá estourado, se não tá saindo gel, ok? Vocês não usem, se vocês colocarem na geladeira e você der aquela apertadinha, você vê que tá vazando, que o produto tá saindo, não utiliza, tá? Tanto pra gente, adulto, quanto pras crianças e adolescentes, não usa quando vê, ou que a embalagem tá, né, aberta, alguma coisa assim, não usa. O de olho, a mesma coisa, ok? Esse aqui ainda vem, ele vem fechadinho, ele tá aqui dentro, não sei se dá pra vocês verem, mas tá aqui dentro a embalagenzinha do gel, vamos dizer assim. Acho que não vai dar pra ver, mas ela tá aqui dentro, tá? Então ele vai gelar lá na geladeira, não congelador, é na geladeira. Eles vão deixar lá e depois vai usar pro momento do sono, ok? Então vai usar o travesseirinho e pode usar também a máscara de olho, tá? Essa serve tanto para baixar a temperatura do corpo quanto para inibir a questão da claridade, ok? E então é isso, gente. Acho que eu mostrei tudo que eu precisava mostrar para vocês, tá? Que são os itens aí que nos auxilia, que ajuda a gente a ter o momento do descanso. Então, você que tiver interesse, quiser receber esse brinde aí na sua casa, hashtag higiene mental, vou fazer o sorteio na próxima live, eu vou divulgar quem foi o ganhador dessa live. Então, todo mês, uma vez por mês, eu vou continuar trazendo assuntos sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, desenvolvimento de adultos, sobre saúde mental, tá? E aí sempre uma vez por mês eu vou trazer
algum material, seja um jogo, seja um produto, seja uma atividade, alguma coisa que dê para desenvolver, né? Tanto que ajude a gente, quanto que ajude as crianças também, tá? E aí vai rolar o sorteio, ok? Então, uma vez por mês, aqui na live do Portal Me, nos assuntos de neurociências e neuroaprendizagem, a gente vai ter uma vez por mês aí um sorteio, tá? Sobre esses produtos todos aqui que eu mostrei pra vocês. Então, quem quiser, é só digitar aí #higiene-mental, ok? Então, é válido só pra quem participou da live de hoje. Então, assim que terminar a live, eu vou pegar os nomes, depois a gente vai colocar lá no sorteador, tá? E na live da próxima quinzena, eu vou fazer pra vocês, pra ver quem foi que ganhou os itens da live de hoje, ok? Espero que todos vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem a página do Portal Me, né? Quem quiser falar comigo, é só entrar no link da NeuroKids, o portal vai deixar aí. Olha lá, o Hiroyuki tá falando. Se alguém tiver com tempo, vai onde vende produtos de aquário. Compra um termômetro da Tetra e monitora a temperatura do quarto para não acordar por causa de temperatura. Perfeito! Tá lembrando que a nossa temperatura interna ela é diferente da temperatura externa, tá? A temperatura do ambiente, ela não condiz com a nossa, mas o nosso corpo, como eu falei, ele vai tentando se regular. Então, se tá frio demais, tá calor demais, né? Ele vai buscar ali o meio termo. E pra gente não ficar acordando, despertando durante esse sono e para não atrapalhar toda essa fabricação de hormônios, né, que eu conversei com vocês hoje, é importante sim a gente ter, de repente, a gente reter esse termômetro que regula, né, que a gente consegue ver como é que tá a temperatura do ambiente e saber ali dentro do nosso corpo, dentro da nossa necessidade, qual que é a temperatura que nos regula. Então, se às vezes eu tô com muito frio, às vezes eu tô com muito calor, eu vou me observar, eu vou observar o meu corpo, o que que eu tenho ali que tá fazendo eu sentir muito frio, o que que eu tenho que tá fazendo eu sentir muito calor, né? E aí eu vou conseguindo saber, se eu durmo com 2 calças e uma meia, eu durmo ok. Ou, não, se eu durmo com 2 calças e uma meia, eu acordo durante a madrugada pra tirar porque eu sinto calor. Esse acordar no meio da madrugada, ele já quebra, né, o meu momento ideal de sono. Então, ele já tem aí um déficit de momento de sono adequado. Então, interessante, o ideal é que a gente proporcione situações para que isso não ocorra, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu espero vocês na próxima live. Então, eu vou encerrar a live agora. Eu já vou pegar as hashtags aí, higiene mental. Quem quiser participar do sorteio dos produtos, tá? É só escrever #higiene mental que vocês vão estar concorrendo aí ao sorteio e eu vou estar enviando para vocês, ok? Um beijo grande para todo mundo e eu espero vocês na próxima quinzena.